Fiquemos todos em pé para acolhermos o Santo Evangelho cantando. Aleluia! Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão,
abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos amigos, amigas. Uma vez mais, a leitura do Evangelho de Lucas, que nos fala dos discípulos de Emaús, se volta a apresentar no nosso tempo pascal. É uma leitura muito linda. O Evangelho de Lucas é o único que tem esta história linda dos discípulos de Emaús. E realmente é uma história que está cheia, não só de informação, senão cheia de sinais que nos podem a nós ajudar a viver e a compreender o sentido do Cristo ressuscitado nas nossas vidas, aquilo que nós celebramos. Todos nós temos na nossa vida, enquanto caminhamos, temos o nosso caminho, temos o nosso Emaús. O caminho Emaús, se a gente estiver atento, a gente se apercebe que aqueles que caminham neste caminho que te leva a Emaús são dois que caminham mergulhados na tristeza. Por isso digo, todos nós temos o nosso Emaús no caminhar da vida. A vida tem muitos caminhos. O grande desafio da vida é escolher o bom caminho. Mas aqui, uma coisa é certa, todos nós, na nossa vida, percorremos muitas vezes por aquele caminho do Emaús, onde a gente não compreende todo, muitas vezes, daquilo que está acontecendo com as nossas vidas. O nosso Emaús, quando a gente caminha sem olhar aos outros, tanto assim que vocês se aperceberam que caminhavam, nem sequer se aperceberam que Jesus caminhava com eles. Porque passa, quando a dor invade não só o corpo, o coração humano, a dor nos deixa como um pouquinho cegos, não nos permite ver. Eu gosto por aí de dizer que a dor por aí nos faz um pouquinho egoísta, porque a gente não quer que ninguém nos fale, que ninguém nos toque, que ninguém nos diga nada. E a gente mergulha e fica aí, parados. Porque é um momento, se você tem eles estão caminhando, mas quando vão a falar da dor, eles param no caminho. Porque a dor para. A dor muitas vezes nos faz parar, nos faz perder até muitas vezes o sentido. Eles param no caminho e dizem: como é que tu não sabes aquilo que aconteceu? Parece que és o único que não sabe, todo mundo sabe o que aconteceu. E falam da sua dor, da sua desilusão, porque a dor muitas vezes tem a ver com doenças físicas. A dor que por aí faz muito mal ao coração humano e que muitas vezes não é tão fácil de curar porque não há medicamentos, mesmo se alguns médicos ou psicólogos aconselham ansiolíticos. Há a dor que não tem medicamento, que é a desilusão. Quando a gente fica desiludido dos outros, de alguém, daquilo que a gente esperava e não aconteceu.
E a pior das dores, quando a gente fica desiludido conosco mesmo, também acontece. A gente queria fazer uma coisa, não conseguiu, e ficamos tristes e desiludidos, porque a gente não chegou, não conseguiu. Então a desilusão destas personagens, Cleofas se chama um, diz Lucas, o outro não se sabe o nome, alguns biblistas dizem que seguramente era a mulher dela, a esposa, um amigo, uma amiga. Eu gosto sempre de dizer, o outro que não tem nome és tu, sou eu, somos nós, que caminhamos a vida e muitas vezes a gente se mete no caminho de Emaús, porque a vida é assim. A dor faz parte da nossa existência, sim. Portanto, a ideia mágica de que uma vida sem dor não existe, mesmo se alguns vendem essas ideias por aí. A dor faz parte da condição humana. Aquela dor que nos diferencia com os cachorrinhos é que o cachorro também tem dor, os animais têm dor. Mas nós, os humanos, a nossa dor tem a possibilidade de ser ressignificada, de dar um sentido também, uma compreensão a essa dor. É o que faz Jesus com os discípulos de Emaús. E começa a explicar, olha, espere lá, você não se lembra que passou isto? Vocês não sabem aquilo? Vocês lembram-se que quando se disse tal coisa? E começa a recordar, a enraizar aquela dor numa história, numa realidade. Quando a gente tira um acontecimento do seu contexto, da sua história, não só dói, também nos faz perder o sentido e nos faz perder a esperança. Por isso, cuidado quando por aí somos abordados pela dor e a gente tira essa dor do contexto e se fecha. O suicídio vem de aí. Quando a gente sai do contexto de uma história, da realidade que me rodeia, e eu fico sozinho na minha dor e penso que nada mais tem sentido. Jesus devolve, não calma a tristeza e a dor dos discípulos de Emaús, faz conectar essa desilusão, essa dor, faz-la conectar à história da própria vida. Porque aí, é na própria vida onde Deus caminha e se mete na nossa vida. Não num acontecimento X, porque senão a gente somente tem fé de momentos. Eu gostava de dizer nestes dias, dizia aqui as pessoas, compartilhando um pouquinho, a fé muitas vezes é interesseira. Buscamos a Deus só para calmar esta situação, para que abençoe esta situação só, e acabou. Depois, a minha vida continua como eu quero. Não, Deus está presente em toda a nossa história, em toda a nossa vida, em cada passo que damos, Deus caminha conosco. Quer goste, quer não, mesmo se a gente não quer. Uma vez o meu aluno na Faculdade de Psicologia em Portugal, tivemos uma discussão numa faculdade pública, a gente não fala de Deus, mas ele descobriu que eu era padre e quis começar a chicanear-me um pouquinho. Então eu respeito, mas eu disse para ele, Deus existe independentemente de se tu acreditas ou não. Deus existe, Deus está, Deus caminha conosco, independentemente se tu escolhes deixar de lado Deus para algumas coisas e para outras sim. Quando a gente quer mergulhar e aventurar-se na escuridão da vida, a gente deixa Deus lá na porta da entrada das sombras. Mas não, Deus também entra conosco. Mesmo se a gente mergulha na sombra, mergulha na escuridão, Deus vai metido aí conosco, porque está esperando
um momento que nós digamos: epá, está escuro, esta noite, fica conosco, fica comigo, entra. Isso que Deus espera sempre de nós. O nosso convite. Esta tarde está escuro, neste meu Emaús da vida. Entra. Fica conosco, fica comigo, Senhor. Por isso Deus, Ele faz, eu gosto de dizer, faz teatro aí, Jesus, quando disse: olha, bom, vou seguir o meu caminho, está já escuro, mas vou seguir. Não, e os outros dizem: não, fica conosco, fez de propósito, sabia Jesus. Sabia que ia ficar, e Ele busca os seus modos. Deus tem 1001 modos e maneiras para poder chegar a nós. Mas só Deus entra no coração quando a gente convida. Eu gosto de dizer que a porta do coração tem sempre, como se chama aquela para abrir a porta? Bom, picaporte em espanhol, tá bom? Então, o coração só tem aquela pega para abrir a porta por dentro. Não tem por fora. Só Deus bate, mas não pode entrar no coração humano. Só entra quando a gente abre por dentro. Fica comigo, Senhor. Que tarde, que está escuro na minha vida, fica comigo. Essa é a oração de todos os dias que estamos chamados a fazer. Fica comigo. Que esta noite, que faz escuro na minha existência. Jesus se adianta sempre, quer goste, quer não. Esperes ou não, Ele sempre se adianta para nos preparar o caminho. Simplesmente porque está vivo. Simplesmente porque quer o melhor de nós. E como disse o Salmo, quer para nós a felicidade sem limites. E a felicidade sem limites significa aquilo que o anjo disse: Maria, tranquila, tranquila. Para Deus, nada é impossível. Nada. Essa é a felicidade sem limites. Portanto, estes amigos de Emaús descobrem que o coração ardia quando a presença de Deus está. Mesmo se a gente está na guerra, asseguro-vos que a gente fez essa experiência feia, horrível. O coração arde quando a gente deixa entrar a Deus nas nossas vidas para devolver-nos a paz que precisamos, a tranquilidade que precisamos, a segurança e a consolação que precisamos com a sua presença. E um coração tocado, visitado, onde Deus entra na tua vida, se senta contigo, partilha, parte o pão. E a sua graça, é o toque de Deus, é a graça, é a força de Deus na vida. A gente não pode ficar, como disse Paulo, São Paulo, não podemos ficar calados com tudo isto. A gente tem que sair, sem importar as trevas, a escuridão, sem importar nada. Os discípulos de Emaús foram para a Jerusalém, voltaram no meio da noite, nessa mesma hora. Porque quem faz entrar a Deus na sua vida, na sua história, tem muito para contar, tem muito para dar e muito para partilhar. Esse é o cristão, o anunciador, ou anunciadora da fé. Para isto fomos chamados a este mundo, para mais nada. Tudo o resto passa, tudo o resto é passageiro, tudo acaba. Só Deus fica, disse a
Teresa de Ávila, essa grande mulher de Deus. Pensamos neste dia, neste tempo de Páscoa, que o Senhor se faz presente bem clarinho. Mas para que se faça presente, Ele está sempre. Precisamos nós libertar-nos dos ouvidos, muitas vezes surdos, dos olhares sem ver, horrível. Eu disse ontem, que triste, a gente caminhamos assim, já não olhamos mais os olhos dos outros. Porque o telemóvel nos tem assim, a tudo. E eu gosto de olhar para o outro desde o telemóvel. Os turistas, quando estão numa paisagem linda, em lugar de contemplar essa beleza de paisagem, estamos tudo contemplando, mas através do telemóvel. Sempre o telemóvel é o filtro da beleza. A Deus não vamos encontrá-lo assim. A gente encontra Deus que sempre vai na frente de nós, no olhar cara a cara, porque no brilho dos olhos de aqueles com quem eu compartilho o meu dia a dia, onde a ressurreição se manifesta. A luz da ressurreição é o brilho que tem os olhos dos seres humanos que caminhamos esta terra. Coragem, coragem nesta capacidade de procurar Deus. Nos momentos difíceis fica conosco o Senhor. Nos momentos de alegria, obrigado Senhor, mas fica conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.